O tema hoje, queridões, é medo da espiritualidade. Que realmente eu acho pertinente falar, porque o medo do desconhecido é normal, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. O famoso, inclusive, eu acho que o maior medo, assim, não, eu sei que não é todo mundo que tem esse medo, mas eu acho que um dos maiores medos, assim, da população inteira encarnada é de morrer. Porque ninguém sabe exatamente o que acontece. Tem nossas crenças, mas assim, são crenças, né? A gente já viveu isso, mas a gente não lembra. Poucos lembram 100%, né? Então, fica com medo, você não sabe o que que vai ter. E mesmo aqueles que lembram, eles lembram do passado, eles lembram de como eles desencarnaram naquelas vidas. Você não sabe como que vai ser o seu desencarne agora. Nunca é. A gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando e nem como. Então isso gera realmente, né? Pode, pode gerar uma angústia, um medo. E então esse é um dos maiores medos assim da humanidade. Só que quando nós falamos que somos espiritualistas, quando a gente começa, né, a se engajar, estudar, tentar trabalhar nossa espiritualidade, fica muito difícil ter medo do desconhecido, do plano espiritual. Porque senão a gente chega uma hora que a gente empaca, fica só na teoria. E muita gente tem dificuldades. Aqui, né, no meu dia a dia, eu vejo muita gente comentando que tem muita dificuldade em projetar por conta do medo. A pessoa tem muito medo do que vai ver em projeção. Tem gente que já começou uma projeção, a pessoa ela viu coisas horríveis antes mesmo de sair totalmente do corpo, estava ali em catalepsia, ou então estava se desvinculando ali, tirou o tronco ali do corpo físico, viu um espírito muito feio, muito. Como fala? Desfigurado, né? Assim, com coisas estranhas, uma aparência estranha, ou então rosnando para ele, porque o espírito em desequilíbrio pode fazer isso. A pessoa volta pro corpo e ali ela já meio que manda um comando ali pro. Dá um comando pro cérebro de que não, não quero. Então, ali no raso ela quer, mas no fundo ela não quer por conta do medo. E vocês falam o tempo inteiro assim, Ju, como que faz? Eu tenho muito medo, eu quero projetar, mas eu tenho medo. Então não vai projetar, né? E não é uma crítica, é um fato. A gente não vai, porque projeção não é uma coisa que a gente tem que fazer. É uma opção. E não é só uma opção, na verdade, você precisa se esforçar, a maioria, 99% para mais de pessoas que fazem projeção são pessoas que pelo menos com frequência, porque a gente sempre tem uma projeção aleatória ali, né? Na infância eu projetei, na não sei o quê, mas projeções você fala assim, não, eu tenho com bastante frequência. Você faz alguma coisa, você movimenta energia, você tá estudando, você, né, tá querendo fazer isso. Então, não é uma coisa que acontece naturalmente. O que acontece naturalmente é o corpo astral sair do corpo físico quando a gente dorme. Todo mundo sai do corpo. Só que você lembrar, você abrir consciência lá fora, não acontece. A gente faz ali, abre um buraco na Matrix, abre uma fenda ali e dá uma falha na Matrix, porque a ideia não é, o natural não é lembrar. Então, assim, se você já tem um medo, você já coloca na sua mente que você tem medo do que você vai ver lá no astral, automaticamente seu cérebro ele já vai bloquear qualquer coisa que você queira fazer lá, qualquer coisa que qualquer movimento que você faça em direção a ver essas coisas que você tem medo. Então vai ser um bloqueio que você colocou em você e você vai ficar ali estudando teorias, fazendo movimentação e não vai sair, porque você se programou para não sair por conta do medo. Então, é uma coisa que, assim, vai acompanhar a gente para sempre, porque cada hora é uma coisa diferente que a gente vê. Então, você pode deixar de ter medo de espíritos sofredores, mas você vai ter medo de outros, porque vai aparecer outras coisas. Só tem que entender que o medo, ele existe, ele vai sempre acompanhar, porque a gente tem medo do desconhecido, é natural, né? É um mecanismo de defesa, inclusive, do ser humano. Mas a gente não pode paralisar, não pode ficar alimentando isso, sabe? Eu fico com medo quando eu vejo coisas, mas eu não fico, vocês me veem falando aqui que eu morro de medo, que não sei o que, que eu tenho medo, que eu tenho medo. Eu não fico falando isso, porque eu não quero ficar alimentando isso. Entendeu? Se eu tenho medo, vai ser na hora. Eu vou ver uma coisa, eu vou ter medo, acordo e eu esqueci. Eu não vou ficar ali mal, pensando, não fico, gente. Várias vezes eu contei relatos aqui pra vocês e vocês comentam, nossa, você não fica com medo? Na hora eu fiquei, mas eu acordei e vida que segue. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, a destravar, sempre ter bastante contato com o plano espiritual nesse sentido, porque eu não crio uma barreira por conta das coisas feias que eu vejo lá do outro lado.
ou de perseguições, ou de experiências ruins que eu tive, inclusive não em projeção. Aqui na vigília, acordado, eu tive experiências horríveis com a espiritualidade. Aquilo não me traumatizou, assim, eu falo que, pô, foi um trauma porque eu acho que eu nunca vou esquecer o que eu vivi durante alguns meses. Mas, assim, não me impede de continuar fazendo as coisas, de continuar estudando, de ir num centro, de trabalhar, não me impede. Porque eu não quero que um espírito aleatório me limite. Já pensou? Não quero. Você não pode dar esse poder na mão de espíritos. Ainda mais um espírito em desequilíbrio. Eu tô aqui, lógico, 100% equilibrado eu não tô, né? Mas eu tô aqui, pelo menos consciente, assim, tô sabendo o que tá acontecendo, tô, né, tendo uma vida funcional aqui. Tem um espírito que tá completamente 13 das ideias, totalmente louco, totalmente desequilibrado. Eu vou deixar que ele fala pra mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, que eu não posso sair do corpo, que eu não posso abrir consciência, que eu não. Eu vou fazer isso? Você dá poder na mão de louco? Não vou. Então eu coloco isso na minha cabeça e não vou. Por quê? E aí é um detalhe super importante, gente. Lá no astral, a gente sempre fala nas regiões mais pesadas, né? Umbral médio, umbral grosso, essas regiões pesadas. Tá todo mundo ali, tirando os seres que trabalham para o bem ali, eles não ficam fazendo mal para ninguém, né? Os seres que trabalham pro bem não tá fazendo mal, estão ali pro bem, né? Mas os outros, você fala, como é que um tem mais poder que o outro lá no astral? Quem determina isso? Porque dinheiro não tem. Né? Aqui na matéria a gente sabe que quem tem poder é quem tem dinheiro, quem tem influência, quem tem cargo, mas no final das contas tudo dinheiro. É, lá não tem dinheiro. Como é que é? Quem determina quem tem poder? Tem arma? Tá, mas como assim? Né? Como construir essa arma? Se é uma construção plasmática, qualquer um poderia? É isso mesmo. Porém, eu não vou aqui falar que 100% é isso, mas eu posso falar que a grande maioria, gente, a grande maioria. A forma de controle dos umbrais pesados é o medo. Então, quanto mais medo um ser ele imprime ali na imagem dele, no nome dele, mais poder ele tem lá embaixo, eu ia falar, mas não é embaixo, né? O umbral ele fica acima, na verdade, da gente. Mas mais poder ele tem. Por isso que eles são tão cruéis, eles não têm compaixão, eles muitas vezes fazem utilizam de aparência terrível, porque tudo isso para gerar um aspecto para dar medo. Inclusive Exus. Tem muitos Exus que eles têm uma aparência extremamente hostil, porque eles andam em locais tão pesados que, lógico, a energia deles é muito forte, eles são muito fortes, eles conhecem muitas coisas, mas trevosos também conhecem muita coisa, trevosos também são muito fortes. Então, eles têm toda aquela aparência para colocar também um respeito, porque lá é assim, gente, a lei dá certo. Se aqui é assim, se aqui já é assim, lá é 1000 vezes mais, nos planos mais pesados. Não estou falando plano de colônia, de cidades, astrais mais superiores, não estou falando disso, tá? Tô falando dos locais pesados, porque não existe dinheiro, não existe polícia, existe a lei de quem é mais forte. Quem é mais forte manda. E a força tá muito também na aura de medo que aquela pessoa coloca, que aquele ser coloca. E, gente, não é só uma aparência estética. Ele vai colocando aquilo na energia dele. Realmente é apavorante, assim, ó. Eu já tive milhões de oportunidades, já contei, milhões é muito, né? Mas assim, dezenas de oportunidades, eu já contei pra vocês várias experiências que eu tive em projeção astral, onde eu vi seres que, além deles terem uma aparência muito estranha, assim, não era nem, um bicho, eu já vi também, mas os que me deram mais medo era um negócio estranho. Tinha uns que tinham uma aparência muito feia mesmo, assim, de monstros e tudo, mas tinha uns que não, que tinha uma aparência de um ser humano normal, mas tinha uma coisa, um brilho nos olhos, assim, que você não queria nem olhar no olho, que tem uma aura muito pesada de medo. Então, essa coisa do medo que eles colocam não é só na aparência física, também é na energia, no magnetismo deles, é um magnetismo de medo, porque eles estão totalmente contrários à energia do amor. Então, eles. A última coisa que você sente ali é coisa boa, você sente muito peso, muito medo, você quer desaparecer, você não quer chamar atenção, você não quer nem que eles sintam que você tá ali perto, porque a sensação é que eles vão fazer muito mal pra você. Eles podem fazer não pra gente encarnado, porque é só pensar no corpo a gente acorda e eles nunca mais veem a gente. E quanto menos ficar vinculado a essas coisas, de ficar pensando, ficar muito impressionado depois que acorda, mais você vai conseguir,
né, ficar longe, ninguém vai te perseguir. Agora, o desencarnado não. O desencarnado, de fato, ele tenta se manter muito longe ali desses seres, porque senão eles podem sim fazer muito mal para eles, se já estiver lá nos umbrais, né? Então, eles podem fazer? Pode, mas eles é muito mais essa energia, essa aura, esse magnetismo que eles criaram, que eles construíram ao redor deles, do que alguma coisa que de fato eles vão fazer. E eles fazem porque, através do medo, a gente dá poder na mão desses caras. É um assunto bem complexo. Eu li uma psicografia, tem um livro que se chama Histórias Fantásticas da Espiritualidade, do Mundo Espiritual, uma coisa assim. Eu acho que é do João Ubaldo, alguma coisa. Não lembro agora, gente. Eu não anotei que eu nem ia falar disso, me veio na mente agora. E eles contam de um tribunal do. Ah, eu acho que foi Magos. Os Magos. A série Magos Negros lá do Robson Pinheiro, é ele. Ele fala que. Ele relata lá um tribunal, porque tem, né? Tem os tribunais lá do Umbral Grosso, né? E aí são seres que desencarnaram, que fizeram muito mal mesmo durante a vida. Alguns foram os que se autodesencarnaram, né? Que provocaram o próprio desencarne. E aí cai na mão desses caras. Tava lá, zanzando nos umbrais, eles pegam e levam lá para ser julgado. E aí tem um juiz que ele acha que ele realmente tem poderes, assim, ele acha que ele tá no direito. Geralmente, com todo perdão, gente, mas é verdade, pelo menos na psicografia estava assim. Eles são ligados à Igreja Católica lá dos primórdios, da Inquisição, aqueles mesmos inquisidores, eles estão lá. E aí, mal com mal, né? Se você tá ali é porque você tá sintonizando com aquela energia. Então, eles, no trecho lá da psicografia, eles contando, né, que chegou uma mulher lá. E a mulher parece que ela fez várias. Ela provocou o desencarne dos filhos e do marido, uma coisa assim, de outras pessoas, eu não lembro muito bem o detalhe. Só que ela tinha muita vergonha, ela começou a ter um pouco de. Não era arrependimento, ela ficou com vergonha de ser descoberta ali, né? E aí ela foi julgada, e na hora que ela foi julgada, ela tava com muito medo, porque eles têm toda uma estrutura de tribunal mesmo, sabe? Antigo, assim, um trono, aquelas cadeiras que pareciam tronos de reis, aquele juiz horrível, homem horrível, assim. O Robinson descreve muito bem, assim, no livro. E tinha os guardas que ficavam encapuzados e tal. E aí ele começou a falar assim pra ela: você é uma mulher sorrateira, que você enganou seus próprios familiares, que você. Eu acho que ela matou o marido pra ficar com o irmão, e também ela fez, né? Desencarnou os filhos. E aí ele começou a falar isso e falou assim: você é uma loba, porque você é um bicho que desencarna a própria cria. E não sei o que, ele ficou. Acho que era lobo que ele falou: você é uma loba, você é uma loba. Aí ela entrou em transe. E ela ficava repetindo baixinho: eu sou uma loba, eu sou uma loba. Daqui a pouco ela virou um lobo. Tipo, entendeu? O perispírito dela modificou, ela virou um lobo. Aí ele relata que o espírito lá, né, o juiz, que todo mundo achava que ele que transformava as pessoas em bicho, em coisas horríveis, ele fazia as pessoas ficarem cegas. Ah, ela era uma loba e ela ficou cega, essa mulher. Aí as pessoas achavam que era ele que fazia isso. Ele não fazia nada. O que ele conseguia fazer era hipnose. Ele conseguia hipnotizar a pessoa. E aí ele ficava dando comandos na mente da pessoa e a pessoa acreditava naquilo, porque tinha muito medo e respeito por conta do medo, né? Não é respeito, é medo mesmo, né? Tinha medo daquele cara. Então elas ficavam ali e elas acreditavam que elas eram aquilo mesmo. Então elas modificavam o perispírito do jeito que ele falava. Você não vai mais enxergar, porque não sei o quê. E todo mundo achava que era ele que tinha esse poder. Então você vê, olha o que o medo não faz. Gente, é tudo o que acontece praticamente. Hoje eu tenho total consciência, aquilo que eu vivi, que eu já contei várias vezes pra vocês, lá em 2013, 14, que foi aquele ataque espiritual, que eu, meu Deus, quase enlouqueci. Eu sei que foi por conta do medo. Eu tinha tanto medo que eu me entreguei completamente. Hoje, eu vira e mexe, acontece tentativas, assim, eu sempre conto. Não sempre. Eu não tô mais contando muito, né? Até pra não assustar ninguém, também pra não ficar dando ibope pra essas coisas.
Mas vira e mexe acontecem coisas assim. Aqui, tipo, eu tô dormindo, eu sinto umas presenças muito pesadas, assim, mais de umas. Teve uma vez recente, acho que foi no começo desse ano, ali pra março. Mas eu vi muita coisa, assim, eu vi as sombras, assim, ó, na parede, passando de madrugada. E ali eu fiquei com medo, obviamente, mas depois durou o meu medo, durou uns 10 minutos, não, nem 10 minutos, durou uns 5 minutos. Eu levantei, falei, eu vou dar uma levantada, porque a gente fica deitada ali na coberta, parece que aquilo só aumenta, né? Eu levantei, fui tomar uma água, fui usar o banheiro, sentei, fiz uma oração, fiz um credo, rezei o Salmo 91 e comecei a falar, não, gente, não, na minha casa quem manda sou eu, não vou deixar espírito desencarnado ficar mandando na minha casa, tô devendo nada pra ninguém, e se eu tô devendo eu não sei. O que eu não lembro eu não fiz. Então ali foi passando. Então, você vê, se eu tivesse sentado naquilo, eu poderia estar até hoje sofrendo com isso, porque quanto mais medo a gente tem, é um poder que a gente coloca mesmo. Tipo assim, você é muito poderoso. Eu tenho medo do seu incrível poder porque eu não posso com você. A mensagem que a gente bota, que a gente dá pros espíritos é essa. E é isso que eles querem. Eles não têm arma. Eles não têm. Como que eles podem fazer mal para um encarnado? Primeiro precisa sintonizar. Segundo, que a sintonia precisa ser constante, porque a gente baixa a frequência, daqui a pouco sobe, daqui a pouco baixa. Para eles conseguirem fazer mal mesmo, precisa ser constante a sintonia. Porque é igual, às vezes a gente vai pro. Às vezes a gente vai para o centro da cidade, né? Passa lá um sábado, a tarde do sábado inteiro no centro da cidade. Volta muito zoada, dor de cabeça, corpo moído. É um local, geralmente os centros de grandes cidades são muito pesados. Então você baixou a frequência e acabou pegando uma coisa assim, uma energia, outra, às vezes vai até um espírito até sua casa te acompanhar. Então a gente volta assim meio para, né, meio pesada. Só que aí passa sei lá, você chegou no sábado, na sua casa, sábado às 6 da tarde, você tá zoada. Você toma um banho, você come uma comida caseira, você deita, vai assistir uma série, ou então vai dormir direto. No domingo já passou, já tá outra, aquela energia já foi embora. Se foi alguma coisa que te acompanhou ali, porque você baixou a frequência, você ela já foi embora, no meio da madrugada já foi embora. É normal a gente ficar ali flutuando. Então, como que eles fazem? Como que eles garantem que eles vão conseguir manter a ligação, manter a sintonia para que realmente o trabalho deles dê resultado, né? As investidas dê resultado. Colocando medo, muito medo, cada vez mais medo. A gente tem medo de tudo, a gente fica ali só rezando o Pai Nosso, fazendo um monte de corrente, mas com medo, dando poder na mão dos caras. Não tô falando que eu não tenho medo, eu tenho, gente, medo, mas é como eu tô falando, não dou ibope pro meu próprio medo. Senti medo na hora que eu vi, normal. É igual se aparece. Você tá. Ainda voltando, você tá lá com todo respeito, mas é real. Você tá ali no centro da cidade, tá andando lá, daqui a pouco pula na tua cara ali um doidinho completamente alucinado, travado, o olho explodindo a pupila, babando, você vai falar, ai, bonitinho, me dá um abraço. Não, dá um medão ali na hora, né? Então, ali deu medo, mas eu vou ficar no metrô lá lembrando o Léo Fogaça. Boa noite, Léo. Ele falou, não tenho medo da morte, medo de ficar preso na matéria. É, também. Ah, eu também. Tenho medo, acho que eu já comentei com vocês isso. Tem um medo que eu tenho é de, na verdade, o meu medo é de morrer e não perceber. Pessoal, morrer e não perceber, acontece, viu? O M fala, boa noite. É normal sentir dúvidas às vezes, do tipo, será que isso existe mesmo? Digo espíritos, eu acho que é normal, sim. Ainda mais se você nunca viu. Como é que. Assim, a gente não acredita só no que a gente vê, né? O ar tá aí pra gente respirar, a gente sente, mas a gente não vê. E a gente acredita porque a gente sente. Mas é difícil, né? A gente acreditar numa coisa que ainda não é cientificamente trabalhado, comprovado, né? Nem é estudado. A gente fala que não é cientificamente provável, mas a ciência nem tentou provar, né? Então, assim, não é nem cientificamente estudado, é muito pouco estudado. Existe muito charlatanismo também no meio, né? Inclusive foi o tema da última live. Então fica difícil. Tem hora que a gente, eu mesmo, eu tô ali, né, vendo um vídeo. Daqui a pouco eu ouço alguém falar uma coisa que eu falo, ai, gente, eu não vou falar nomes e por favor, não fiquem perguntando que eu não vou falar. Mas tem uma espiritualista que ela é bem, 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 bem conhecida. Por todos vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem.
E eu sempre gostei muito dessa pessoa, assim. Sempre gostei muito do que a pessoa faz. Assim, eu não sei nada da vida da pessoa, tá? Eu não sou a pessoa que fica pesquisando sobre a vida pessoal de quem eu conheço, nem artista. Tipo, ah, amo ator tal, amo atriz tal. Não sei se é casado, onde mora, não sei. Eu gosto da obra, né? E aí eu gosto muito, gostava muito das coisas que ela falava, aprendi muito com essa pessoa sobre um tema específico que essa pessoa explicava, tal. Ela parecia ser muito conhecedora disso, parecia não, é. Só que assim, de uns 2 anos pra cá, essa pessoa tá falando de coisas que, gente, eu nem questiono, porque assim, eu posso estar errada. Eu questiono só pra mim, sabe? Tipo, eu fico, ai, gente, não tá ressoando legal aqui no meu ouvido. Tipo, não tô sentindo muita verdade nisso. Ao mesmo tempo que eu sei que a pessoa, ela continua fazendo coisas muito incríveis e falando de coisas muito incríveis, mas tem algumas coisas que não sei, pra mim não faz sentido. E tudo bem, eu não me culpo por isso, eu não tô desmerecendo quem a pessoa é, o trabalho da pessoa, só que eu também me dou a liberdade de questionar algumas coisas. Eu nunca vi nada parecido com aquilo, tem um monte de coisa que eu nunca vi e eu acredito que pra mim faz sentido. Outras coisas eu não consigo acreditar ainda, pode ser que eu mude de ideia, eu tô super aberta pra mudar de ideia. A gente não sabe isso aqui, ó, do plano espiritual. Então, com certeza, coisas que a gente acha que vai descobrir que na verdade é um pouco diferente, ou era assim até certo ponto já mudou. Então, isso para mim é um ponto que eu acho super válido, sabe? A gente tem que se questionar, senão vira religião tradicional cristã quadrada, que você não pode questionar, que você tem que acreditar no que está na Bíblia, o que não está na Bíblia não presta, e na verdade, né, o que está na Bíblia é que te convém, porque o que não te convém a gente finge que não viu, pula essa parte, né? Então, eu acho super válido, tá? Faz parte, sim, tá tudo certo. O Antônio Cláudio, já fui enjaulado. Eu gosto muito das experiências no Umbral, me dá uma sensação tão boa. Que sensação boa de experiência no. Eu entendi, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, assim. Eu gosto de sair do corpo. Se eu vou pra Umbral, se eu vou pra cidades espirituais bacanas, se eu fico aqui na costa, pra mim não importa. É lógico, importa sim, né? Não quero ficar indo pra Furna. Ninguém vai pra Furna, mas, tipo, pra Umbral Grosso, ficar, sabe, vendo coisas muito horríveis, assim, não é uma coisa que você quer fazer todo dia, porque te deixa, às vezes, meio mal, sabe? Mas eu gosto de sair do corpo e abrir consciência pra ver as coisas. Eu gosto de ver como que são as coisas. E a gente vê. E como lá nos umbrais é tudo muito espontâneo, né? Não tem muita regra, não tem muita lei, você vê de tudo. Quando você tá numa cidade espiritual, você só pode ir pro local que você tem permissão. Geralmente você tá patrocinada. Geralmente não, eu diria que sempre. Como são locais protegidos, não pode nem encarnado lá em projeção, não fica nem consciente, fica entrando em cidade espiritual sem estar lá acompanhado de um mentor, de um espírito que te permitiu, né, que te deu a permissão para estar lá. Por isso que não é toda hora que a gente fica em cidade espiritual, você tem que ter patrocínio de alguém. Então, quando você tá lá, você é um visitante, as pessoas estão te mostrando o que você pode ver. Às vezes eu vou para um local bem legal assim, eu só tô lá para assistir a palestra. Eu não consigo mais ver muita coisa. Eu não consigo conversar muito com as pessoas, eu fico só conversando com o mentor, porque eu não tenho essa permissão ainda, né? Eu acho que, sei lá, né, essa liberdade é só se você for morar lá, se você for morador e tiver desencarnado. Então, é porque é normal, é um lugar com regras, é um lugar estruturado, né? Igual você vai na casa de alguém, você não pode ficar explorando a casa da pessoa, você fica ali onde você foi convidado, a pessoa te deixou na sala que você vai ficar. Então, o princípio é esse. No umbral, não, é uma loucura. Você tá, de repente, você aparece na casa de alguém, alguém te expulsa, sai correndo atrás de você, aí você vai não sei aonde. Então, você acaba vendo mais coisa. Mas cuidado de ficar falando que você adora esse lugar, porque você pode sintonizar muito com essa energia. Aí você desencarna amanhã, você vai pra onde você tá sintonizado, viu? Aí, meu filho, aí desencarnado ninguém quer estar lá. Porque encarnado, ai, viu uma coisinha feia, volta pro corpo. Desencarnado viu uma coisinha feia, continua vendo lá. O Léo falou uma coisa bem certa, ó. Mas aqui nós somos manipulados no sistema pelo medo. É verdade? Eu nem anotei pra falar isso, mas você tem razão. O medo, nós somos já condicionados ao medo na vida encarnada. Então você vê, o medo é uma moeda de troca do planeta.
das regiões de umbral e de matéria, que também é densa, né? Então, ou seja, nas regiões densas, o medo é a moeda de troca, o medo é a forma de controle. E é real, né, gente? Mas a lógica é que, assim, o oprimido, né, que o controlado, vamos falar assim para não entrar muito em questões políticas aqui, mas o controlado, ele é a grandíssima maioria. Gente, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A China é o primeiro país mais populoso do mundo. Eles são extremamente controlados, são extremamente. Na China, né, o controle absoluto. E na Índia, e uma rigidez, né, absoluta. E na Índia, uma pobreza, assim, avassaladora. Então, olha que loucura! A grande maioria, a grandíssima maioria, 99% ali daquele país são os controlados e são extremamente pobres. Se um belo dia esses 50% desses 99% se revoltar, acabou para quem tem dinheiro. Não tem arma que segure. Gente, policial, eles fazem aquela quando vão invadir alguma comunidade, quando vão fazer alguma operação grande, eles fazem aquela barreira para poder controlar um pouco a situação, mas o risco para eles é enorme, porque não importa se você está com arma, se vem uma multidão, você pode atirar em um, dois, três, em 10, mas está vindo uma multidão de centenas. Acabou, entendeu? Não interessa que arma você tem, só se for arma nuclear. E esses países não têm, né? China até que tem, mas a gente já nasce sob uma política de medo, a gente já nasce sob uma aura de medo, um medo de tudo, um medo de, sabe, de tudo, tudo, tudo. Então, é muito louco isso. Quando a gente desencarna é a mesma coisa. Parece que a gente precisa de alguém controlando a gente. E tudo isso é um controle mental. A gente não consegue ser dono da nossa própria mente. É bem complexo essa parte aí. Eu não vou nem entrar muito, mas a liberdade ela traz muita, muita responsabilidade. Então, a partir do momento que você se torna consciente, é, mentalmente, espiritualmente, e a gente tem dificuldade em assumir essas rédeas, né, em pegar essas rédeas e falar assim, eu vou bancar as minhas escolhas, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, é muito difícil. Porque é você sair da. Você tentar sair do esquema social e você acaba sendo realmente deixado de lado, né? Vivendo à margem. Ninguém quer viver à margem, porque a gente precisa ainda, né, de uma estrutura aqui. É um ninho de rato. Tem coisa que a gente não consegue se libertar ainda. Mas, né, voltando para a parte espiritual, o que dá pra gente se desvincular, a gente tem que fazer, gente. Tem que assumir, assim, ó. Tem que sempre pensar assim, eu estou encarnado. O que esse espírito pode fazer comigo? Ah, ele me sufoca. É a sua mente. O espírito ele não tem poder de pegar o seu corpo. O perispírito dele ele não tem um corpo físico. Ele consegue porque você tá dando poder para aquilo, você tá entregando o controle do seu corpo para ele, você tá sentindo aquele sufocamento, mas não é ele fazendo isso. Então, assim, coloca na cabeça, você não está me machucando, porque eu estou encarnado e você está desencarnado. Você está em outra dimensão. Eu não vou permitir que você me machuque. Eu vou levantar neste momento. E você levanta e você, sabe? Vai com medo mesmo, mas vai. Não fica lá moado. Ai, meu Deus, Pai Nosso que estás no céu. Não vai adiantar. Fabi, eu tenho tanto medo que eu fico com medo até de ouvir sobre essas coisas. É complicado. E tem pessoas que leem livros e ficam com tanto medo que vai pro local. Tem um livro que eu sempre falo pra vocês aqui que se chama O Abismo. É um livro bem pesado. Quase um clássico, assim, espírita, né? E eu lembro que quando o professor eu fazia curso na época, quando ele falou desse livro, ele falou assim, gente, mas assim, ó, leia, fica de boa, não fica se impressionando e se envolvendo muito com a história, porque tem gente que lê e fica indo pra umbral grosso quando lê o livro. Aí o pessoal, ai. Aí no dia seguinte, na aula seguinte, né, depois de uma semana, duas senhoras falaram assim: ah, eu acabei ficando uma semana indo para vendo coisas horríveis, tendo pesadelo. Aí ele perdeu minha paciência, assim, que ele era meio poucas ideias. Aí ele falou assim: ah, gente, aí vocês, o que vocês estão fazendo aqui então? Tá estudando sobre espiritualidade, vocês querem ver o quê? O que vocês querem ver, né? Querem ver pandinhas pulando ao redor da sua cama quando você sai do corpo? Você estuda isso, tem anos que vocês estão estudando, não cabe mais. Então não estuda, então fica na ilusão, porque é isso. Porque uma coisa, gente, é certa, que era um ponto também que eu anotei aqui para falar. Tudo que você vê em projeção já estava no seu quarto, já estava com você, independente de você estar
consciente daquilo, não. Já tava ali. Então, eu sempre penso isso. Ai, que medo, não vou sair mais do corpo, não. Eu já tô vivendo tudo aquilo, aquilo já tá no meu quarto. Às vezes tá ali na minha casa há semanas. Só que a partir do momento que eu tomo consciência, eu tenho oportunidade de mudar um pouco de fazer, tomar ações, tomar atitudes, me vigiar, vigiar meus pensamentos, ver se eu ando brigando muito com os moradores, com os habitantes ali da casa, né? Ver aqui como que tá a qualidade dos meus pensamentos, das minhas atitudes, do jeito que eu falo com as pessoas. Enfim, fazer mais oração, fazer uma limpeza. Às vezes a casa tá pura sujeira, sujeira física mesmo. Aquilo também baixa a frequência do ambiente. Então, tudo isso eu acho que é uma oportunidade, porque já vai estar ali. A projeção não atrai nada negativo para você. Pelo contrário, ela te dá a oportunidade de ver o que está acontecendo, né? Que já estava acontecendo. Então, tenham isso em mente. Projeção astral não tá atraindo nada, nada, já estava ali. E outra, a gente já sai do corpo, sempre. Eu sempre tenho que frisar isso, porque eu sei que muita gente não relaciona esse fato, mas a gente vai sair do corpo sempre, é natural. O corpo físico dormiu, ele expulsa o perispírito. O que acontece às vezes é a gente ficar preso na aura. Então, seu perispírito, né, o corpo astral, fica dormindo aqui em cima do que é o corpo físico, o perispírito está aqui dormindo dentro da aura, né? Fica ali inconsciente, mas não é sempre. A maioria das vezes a gente sai sim, só que sai sem consciência. Então você tá indo para um monte de local, só que só não lembra. Não lembra ou lembra como sonho onírico, mas tá indo. Então, qual é a diferença? A diferença é você abrir consciência e saber e tomar uma atitude sobre. Os espíritos estão tentando botar medo apagando a luz. Melhore, meus queridos. Não fico desafiando espírito não também, gente. Que a gente não tem medo, mas sabe que, né? Não tenho medo, mas também não quero perto aqui. Não desafio espírito nenhum, mas é como eu falo, você veio na minha casa. Eu sempre falo isso. Eu não fui pra casa de ninguém. Você veio na minha casa. Eu vou ficar agora. Você realmente espera que eu fique aqui? Ai, meu Deus. Por favor, vai embora. Não, tá na minha casa. Eu tenho certeza que você vai entender. Eu agi aqui de um jeito mais incisivo, de um jeito mais ostensivo aqui com você, espírito. Porque assim, né? Você tá ligado que o errado é você. Então, não, não vai ficar rancoroso com ressentimentos, mas vou defender minha casa. Bárbara, por que podemos ficar presos na matéria? Por apego e medo. Por apego à matéria, apego aos familiares, apego ao trabalho, apego aos seus bens, à sua casa, à sua vida que você tinha. E por medo do plano espiritual. Aí você quer ficar onde você conhece. É bem triste. Não é normal, Bárbara. Eu falo sempre que vou pro umbral e estou correndo. É assim mesmo, que alguém te vê lá e sai correndo atrás de você e você corre, né? Da pessoa. Ai, gente, que humilhação, né? Vitória, eu tenho medo de não existir nada após a morte. Se realmente existe, porque não foi comprovado. Então, eu acabei de falar, Vitória, que ninguém tá interessado em comprovar. Quem comprova, as pessoas não acreditam, porque fala que não é cientista. Então, quem estuda espiritualidade é cientista? Não, cientista não estuda. Gente, só se comprova aquilo que você estuda. As revelações não são dadas aleatórias. Então, por exemplo, a cura do câncer não vai aparecer assim, brotar um papelzinho com uma fórmula de um remédio para desenvolver a cura do câncer. São décadas, né? A gente já pode dizer mais de 100 anos de pesquisas, tratamentos que vão sendo melhorados, pesquisas em cima daquele tema. Se você não pesquisa aquilo, não tem nada a se descobrir, a se comprovar. Você não está pesquisando, você não está tentando provar nada. E o plano espiritual, gente, não vai se provar enquanto a gente não estiver pronto e buscando a verdade. Porque o plano espiritual ele existe, independente de eu acreditar da vitória do cientista, do presidente, do prefeito. Ele existe, ponto. A gente vai ver, todo mundo vai ver. Se existe, vamos partir desse princípio, tá? Vamos partir do princípio que existe. Já que existe, todo mundo vai ver. Então não precisa ficar espírito se esforçando para o povo acreditar, não. No dia que tiver uma equipe com condições, uma equipe com métodos científicos, indo lá e para provar, estudar também dezenas de anos, centenas de anos, como é estudado hoje outros assuntos, e se descobre muita coisa a partir desses estudos, no dia que tiver esses mesmos processos para a espiritualidade, vai se descobrir muita coisa também.
Então só não foi comprovado porque ninguém está interessado, ninguém realmente com capacidade para tal, porque, gente, cada pesquisa científica precisa de patrocínios milionários, de milhões de dólares, não basta querer e ter boa vontade, precisa de dinheiro, precisa juntar pessoas, precisa dedicar a vida. Não é eu aqui trabalhando 9 horas por dia numa empresa, mais 4 horas com tarô e astrologia, mais com filho pequeno, mais marido, mais casa para limpar, comida para fazer, que vou comprovar. Não tem como, nem se conheço métodos científicos para fazer isso. Então, é realmente uma equipe igual um cientista. O cara estudou para fazer esse tipo de coisa. Ele recebe um salário para fazer esse tipo de coisa. Tem patrocinadores com muita grana para fazer esses caras, para patrocinar essas pesquisas. Precisa de tempo, de dedicação, de equipes multidisciplinares. Então, não existe todo esse rolê para a espiritualidade. Por isso que nada é comprovado. Mas tudo bem também, sabe? A gente, como falou, não precisa acreditar. Vai morrer, a gente vê. Aí você fala, eu tenho medo de não existir nada. Aí tudo bem também, se não existir nada eu não vou saber, né? Porque não vai existir, então morreu, acabou. Eu sou aberta a tudo, gente. Eu acredito porque eu vejo, eu já vi muita coisa, eu continuo vendo, eu faço projeção, saio do corpo, mas eu posso ser uma esquizofrênica, funcional, né? Eu tenho uma vida que totalmente funcional, mas eu sei lá, tenho uma esquizofrenia controlada, né? De forma inconsciente. Sei lá, tudo pode acontecer, né? E aí eu morro e não tem nada. Tá bom. Então você pode continuar alimentando o laço. Às vezes você mesmo não fez nenhuma ação, não fez nenhum ritual, não fez nenhuma magia para quebrar isso, mas você foi mudando mentalmente. É uma coisa bem interessante, gente, que a gente tem que entender. Nós temos uma capacidade gigante. Jesus já falava isso, né? Que pro Pedro lá, Paulo, né? Paulo que não acreditava lá, ele acabou afundando na água. Que ele fala que a gente podia mover montanhas com a nossa capacidade mental, e a gente pode. Existem alguns atalhos que são as demandas que a gente faz, são as nossas magias, simpatias, não sei o quê, trabalho de quebra de Theta Healing, né, que quebra crenças limitantes, trabalho de não sei o quê, psicologia, tudo isso funciona. Só que são atalhos de coisas que são outras formas, né, são formas diferentes da gente conseguir fazer uma coisa que nós conseguiríamos fazer sozinhos. A gente tem total capacidade de fazer tudo isso sozinho. Só a gente reprogramando por nossa conta mesmo mente, mudando nossos pensamentos, mudando o nosso modo de se comportar, de ver as coisas, quebrando crenças, desapegando, porque o apego é muito foda, a gente se apega em tudo. A gente se apega a pessoas, a coisas, a emprego, a dores, a gente se apega a dores, a mágoas. Muita gente comenta comigo assim, eu perdoei, mas eu não esqueço, porque, meu Deus, o que a pessoa fez comigo não perdoou e não esqueceu mesmo. Tá super vivo aí na sua mente. Então, tudo isso vai mudando, vai transformando o nosso entorno, vai transformando a nossa vida, vai ditando as oportunidades que a gente vai ter na vida e as oportunidades que a gente não vai conseguir aproveitar por conta de crenças, enfim. Então, quando a gente entende, é muito difícil, eu não consigo fazer isso em muitas das minhas áreas, assim, das áreas da minha vida. Mas quando a gente pega esse pulo do gato, a gente não precisa fazer mais nada. Não precisa passar em tarô, não precisa fazer trabalho de desprogramação mental, ressonância não sei o que lá, ouvir frequências, frequências de. Né, frequências sonoras para reprogramar não sei o que. Não precisa de nada, nada. Só a nossa mesma, a nossa transmutação mental que a gente vai fazendo ali, a gente já resolve tudo. Mas, né, sei lá se a gente vai fazer isso nessa vida ou na próxima. Mas existem trabalhos de quebra de laços, sim, que funcionam. Nikola Tesla, né, tentou fazer, ele pesquisava muito sobre a eletricidade e falam, quem foi que falou? Acho que foi algum espírito que falou para Chico Xavier que o segredo da espiritualidade tá muito na eletricidade. Olha que louco, ele fala muito isso. O segredo das viagens interplanetárias está na eletricidade. É, muito. Então, assim, Nikola Tesla, Nikola, né, que fala? Ele pesquisou muito sobre isso e ele foi extremamente perseguido, né? Então, você vê. Não vou entrar aqui em teorias da conspiração, mas tem coisas que não são explicadas, né? É isso, né, gente? Então, aquela coisa, medo a gente vai ter, eu acho que a gente tem que trabalhar
o nosso medo, é se limitar, é se colocar numa caixinha, é você colocar o controle da sua vida, das suas experiências na mão de espíritos transtornados, de espíritos maldosos, de espíritos em desequilíbrio, é muito louco. Se você pensar por esse aspecto, você começa a se achar bobo, você fala, meu Deus, olha que loucura, eu tô deixando na mão de um doido, de um doidinho do centro do plano astral, de tal que eu faço que eu deixo de fazer. Porque eu tenho medo de sair do, né, de sair consciente pro plano espiritual, porque tem um doidinho do centro aqui do lado da minha cama me enchendo o saco. Vou dar uma bicuda nele e já era. Tô brincando, não vai bater no espírito, mas vou ignorar. Na pior das hipóteses, ignoro. Eu faço isso direto, ó. Vi um negócio esquisito, eu ignoro, saio pela porta e finjo que não vi nada. Várias vezes. Quem é clarividente sabe do que eu tô falando. A gente tem que ignorar muita coisa, senão eles se apegam, quer ficar conversando. Eu não quero ficar conversando com o espírito, não. Ainda mais quando eu tô no corpo, né? Ah, não. Então, só se for mentor e tal, se eu tiver condições de ajudar, mas na minha casa, não. Vai lá no centro, eu dou o endereço. Mas, enfim, não tenha medo, procura, ou não deixe o medo. É difícil falar não tenha medo, porque não é um botão que você aperta e o medo some, né? Mas não deixem que o medo domine vocês, não deixem que o medo limite vocês. E para finalizar, que eu não falei isso, que é uma das coisas mais importantes sobre esse tema, conhecimento liberta. Então, a partir do momento que você estuda, você vai desmistificando muita coisa. Você vai entendendo que não existe demônio, que o dito demônio é um espírito em desequilíbrio, que não existe seres que nasceram com chifres, que Deus criou seres infernais para fazer o contraponto do bem. Deus não criou ser infernal nenhum, tá? Eles plasmaram aquela imagem. Muitas vezes eles nem estão com aquela imagem, eles implantam na sua cabeça para você vê-los daquele jeito, mas uma outra pessoa pode estar vendo eles de outro jeito. Então coloca na cabeça, é uma pessoa que nem eu, só que tá em desequilíbrio e tá querendo fazer graça comigo ainda. Então não, vou ignorar. Ah, ele vai puxar meu braço astral, eu jogo uma energia nele. E é como que joga energia? Imagine uma luz saindo da tua mão, da tua cabeça, indo na mão dele. Sai mesmo. Sai mesmo, de verdade. Então, estudem. Estudem para vocês não ficarem bocós astrais. Ai, meu Deus, o demônio, caramulhão. Não, estudem, se mantenham com pensamentos positivos. Viu alguma coisa na sua casa? Agradeça a Deus pela oportunidade de você ter visto. Começa a fazer seus paranauê aí na tua casa, limpeza energética, né? Troca a roupa de cama que tá lá quase dura já na tua cama. Tem 6 meses que não troca aquele negócio duro. Vai trocar roupa de cama, vai usar um pijaminha limpo à noite, não vai ficar dormindo de roupa suja, tá? Vai tomar um banho todo dia antes de dormir, né? Não vai ficar bebendo e indo dormir travado, bêbado, esse tipo de coisa, tá? Porque ajuda bastante a não ter coisa feia do lado da tua cama. Ficar dormindo lá no pornozão do celular, né? Vamos fazer nossa parte também. Tudo isso ajuda. É isso. Boa noite, nos falamos, boa semana e nos vemos aí, né? Quem não me segue no Instagram, me siga, porque eu apareço lá quase todo dia, tá? É Ju_Neves_oficial.